Muito bem, vamos fechar o estudo da semana, o estudo que falou sobre a sarça ardente, e nós vamos com isso considerar que os chamados divinos nunca podem ser desprezados, mesmo que nós possamos dizer que não temos capacidade. Deus assim, Ele nos capacita, Ele nos chama, nos convoca, nos capacita para a realização de sua obra. Nenhuma pessoa pode dizer, eu não tenho capacidade. Deus vai capacitar a pessoa. Mas sabemos, os grandes pregadores de hoje eram pessoas simples, assim que nem sabiam falar muitas vezes, e Deus os capacitou, e hoje são ganhadores de alma. Hoje nós temos lideranças maravilhosas, porque Deus capacitou essas pessoas. Muitos vieram de profissões que não tinham nada a ver com o evangelismo, com o ganhar alma. Jesus disse aos seus discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Que experiência eles possuíam? Nenhuma, mais depois que o Espírito Santo veio sobre eles. Aí nós podemos ver que houve uma transformação das pessoas. Deus nos capacita. Por isso, se você pensa que está de fora da seara do Senhor, porque acha que não tem capacidade, Deus nos mostra na história de Moisés, que Ele nos chama e nos capacita. Por isso, Ellen White declarou o seguinte no livro História da Redenção, página 109, Moisés foi instruído pelos anjos de que Deus o havia escolhido para ser o libertador dos filhos de Israel. Os líderes entre os filhos de Israel foram também ensinados por anjos de que o tempo do seu livramento estava chegando e que Moisés era um instrumento escolhido por Deus para realizar esta tarefa. Não podemos fugir do compromisso que Deus coloca diante de nós. Um dia houve uma pregação na cidade de Charlotte e um pregador chamado Mordecai Himes. Ele estava pregando e ele fez um apelo para que as pessoas entregassem o coração a Jesus e se tornassem instrumento em suas mãos divinas. Um jovem vendedor de sapatos na loja do tio, o nome dele era Dwight Moody. Ele disse, eu aceito o chamado, faze de mim, Senhor, o teu servo, um instrumento em tuas mãos. Moody se tornou o maior pregador do seu tempo, levou a Jesus mais de 1 milhão de almas. Sabe o que ele dizia? Ele dizia assim, eu sou como o apóstolo Paulo. Digo como o apóstolo Paulo, não fui desobediente à visão celestial. Por isso, dessa forma, nascem os grandes instrumentos nas mãos divinas para colaborar na divulgação do plano da salvação. Nós rogamos a Deus que Ele nos torne também instrumento de sua glória para a salvação de muitas pessoas. A sarça ardente se tornou um símbolo do chamado divino a homens e mulheres que devem estar na seara do Senhor, trabalhando ombro a ombro. Deus se apresentou a Moisés, chamou Moisés pelo nome e deu-lhe a diretriz a ser seguida. Deus também nos chama, nos convoca, nos capacita, nos dá dons e nos pede que colaboremos com Ele na obra de salvação. Não podemos fugir a essa obra tão gloriosa que é a obra de salvar almas. O próprio Cristo veio falar com Moisés como o mensageiro do céu para instruí-lo e motivá-lo no trabalho árduo que ele teria pela frente. O trabalho de Moisés não seria fácil. Deus sabia disso. Por isso estava capacitando Moisés. Por isso, 40 anos no deserto transformou aquele espírito indomável em uma pessoa modelada por Deus e pronto para dirigir um povo que depois se viu que era extremamente rebelde. Um povo que no deserto do Sinai mostrou a sua verdadeira face. E Moisés já havia sido capacitado por Deus. E durante todo o tempo em que Moisés esteve com o povo, Deus estava presente na direção, ajudando Moisés a lidar com o povo. No início, Moisés deu 4 desculpas de que não era apto para estar dirigindo a obra de libertação. Ele até mesmo questionou, perguntando, quem é o Senhor? Quando me perguntarem, quem é que te enviou? O que eu digo? Deus disse, diga ao povo que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. Ali estava o nome de Deus empenhado, o Elohim. Ali estava o Yahvé, o Iaê, que significa Deus presente, Deus que interage com as pessoas, e o Elohim, o Deus poderoso para fazer milagres e sinais que espantariam os egípcios e tornaria fácil a saída do Egito. Moisés deu 4 desculpas, Deus não aceitou nenhuma delas e continuou fazendo o chamado para Moisés e mostrou para Moisés que a primeira experiência dele havia sido um fracasso.
ele matou um egípcio, atrasou os planos de Deus 40 anos. 40 anos a mais o povo sofreu por causa de uma bobagem que Moisés fez. Mas Deus consertou e disse: Moisés, está na hora de você arregaçar as mangas e partir para a luta. E Moisés disse: mas eu vou sozinho? Deus disse: vou mandar o seu irmão Arão com você, ele vai te ajudar. E depois Deus até colocou Josué para ajudar Moisés como um grande auxiliar. Na ida para o Egito, Deus provou Moisés. Ele se esqueceu de circuncidar o filho mais novo e um anjo tentou assim aplicar uma disciplina em Moisés. Se não fosse a mulher de Moisés, Zípora, pegou uma pedra e fez uma cirurgia de emergência no menino e assim livrou Moisés da morte. Deus ia executar Moisés, mas para dizer a ele que quando Deus pede uma coisa, quando Deus faz uma aliança, ele não está brincando, ele cumpre a parte dele. O ser humano é que é falho e muitas vezes deixa de cumprir a sua parte. Deus nos abençoe. Que a lição do chamado de Moisés possa representar o nosso chamado. E possamos dizer, como o apóstolo Paulo: não fui desobediente ao chamado celestial. Que o Senhor nos abençoe. Que o sábado se torne uma bênção, porque vamos estudar isso e rever isso no sábado. Que o Senhor nos abençoe para que possamos, juntos, em classe, termos a certeza de que Deus nos chamou. Fique com Deus.